Bom dia, meus amores, estamos de volta para mais uma aula remota. Hoje é a nossa 75ª aula remota, dia 14 de setembro de 2020, segunda-feira. Aula remota de português. Vamos pegar em nosso volume 3, capítulo 1, correção da página 8 e 9. Na página 8, sobre o texto das linhas entre linhas, como Dona Ornélia é descrita no texto. E ela é descrita como uma senhora de 78 anos, cabelos roxos, com corte arrepiado, né? Cara de sapeca e que usa brincos de bolas combinando com o vestido. Qual era a justificativa dada por Dona Ornélia quando aparecia com um brinco de cada cor? E aí ela dizia que era a última moda em Paris, né? Releu os trechos do texto, depois responda o que se pede. A velhinha de cabelo roxo e brinco de bola na orelha não tinha filhos e aos poucos amigos que restavam andavam mal de joelho ou a tinham esquecido, como também tinham se esquecido de todo o resto. E aí esse trecho em destaque do texto significa que os amigos da Dona Ornélia eram o quê, gente? Moravam muito longe, já estavam velhos, não gostavam de brincar. E aí a gente entende que já estavam velhos, né? Na volta da escola, o menino fazia suas tarefas bem rápido. Esse Zé era esperto e inteligente. O resto da tarde ficava sozinho brincando com ele mesmo. E aí esse trecho que está em destaque, o resto da tarde ficava sozinho brincando com ele mesmo, significa o quê? Que o menino não gostava de brincar com outros meninos, que não tinha amigos imaginários, ou que ele não tinha com quem brincar. Não tinha com quem brincar. Logo nos primeiros contatos com a Dona Ornélia, qual foi a pergunta que o Zé Godó fez a ela, iniciando a amizade entre os dois? E aí ele perguntou para ela se ela gostava de brincar de quebra-cabeça. Das brincadeiras citadas no texto, marque aquelas que você conhece. Quebra-cabeça, cataveta, amarelinha, dominó, 5 Marias, jogo de memória e pipa. E aí, a gente, num consenso, viu que o único que a gente não conhecia aí era as 5 Marias, né, gente? Que é um jogo um pouco incomum. E aí a gente teve que fazer uma pesquisa sobre esse jogo e conseguimos entender que é um jogo feito com saquinhos de arroz ou de areia, né? O que o menino fazia nos dias de chuva enquanto a Dona Ornélia tricotava? Nos dias de chuva, enquanto a Dona Ornélia tricotava, o menino lia uma velha história para ela. O texto que você leu é uma história de amizade, uma amizade divertida entre duas pessoas diferentes em algumas coisas, mas muito amigas. O que você achou dessa história de amizade? A gente viu que, apesar de ser uma resposta pessoal, a gente consegue entender num todo que é uma amizade improvável, né? Assim, um pouco improvável de acontecer nos dias atuais. Primeiro, que ninguém consegue mais ficar nas ruas, né? A amizade deles foram feitas porque ela via ele na rua, ela ficava na janela e eles tinham uma solidão, né? E a amizade deles foi que fez com que eles esquecessem da solidão, né? Porque ele não tinha amigos da idade dele, os amigos dela já não procuravam mais ela. E ela com 78 anos e ele com 8 anos. Então são duas idades bem distintas, né, gente? Que hoje em dia é meio pouco improvável, né, de acontecer. Mas não deixa de ser uma história muito bonita, né? Onde se revela que na amizade tudo pode acontecer, né? No início do texto conta-se a origem do nome do menino, José Godofredo, que teria vindo do tataravô do personagem. E você sabe de onde veio seu nome? Quem o escolheu e por quê? Se não sabe, pergunte seus pais ou um responsável. Escreva a história do seu nome, depois conte os colegas. E aí, cada um fez esse relatozinho, né? Escrevendo um pouco da história do seu nome, foi muito interessante. Inclusive, o nome da tia Sara também, quiseram saber a minha história. E Sara vem da Bíblia, né, gente? A mulher de Abraão, né? De lá que surgiu meu nome, meu pai pastor, minha mãe também da igreja junto com meu pai, e todos os filhos nomes bíblicos, e o meu não seria diferente. E o significado de Sara é princesa, olha aí que delícia, né? E aí, consequentemente, tive um filho e coloquei o nome Isaac, que a história de Sara é com Isaac, né? Que ela teve Isaac com mais de 80 anos e foi um presente de Deus na vida dela. Então, também o meu filho Isaac é um presente de Deus também na minha vida. Então, vamos lá para a página 10, encontro com a língua parágrafo. Releia o texto, observe as marcações coloridas, depois responda o que se pede. Ainda há muitos adultos que acreditam que brincar é um ato sem significado. É uma simples ação para passar o tempo. No entanto, brincar vem sendo valorizado por muitos estudiosos como uma ação essencial para a formação da criança.
A brincadeira é um meio de comunicação, de elaboração, de compreensão, de prazer e de recreação. Ao brincar, a criança reflete sobre os seus cotidianos, experimenta novas situações. Brincando, ela recria e interpreta o mundo em que vive, relaciona-se com esse mundo e aprende, mesmo sem querer. Quem brinca aprende, até porque brincar se aprende brincando. Então, muitos textos trazem uma sequência de ideias ou acontecimentos por meio dos parágrafos. E aí é o que a gente viu aí, né? Cada parágrafo está com uma cor destacada, que a gente está vendo que tem ideias diferentes, né? As marcações coloridas indicam os parágrafos do texto. Então, quantos parágrafos tem esse texto? 3, né, gente? Marca a alternativa correta para cada afirmação. Cada parágrafo contém uma ideia do texto? Sim. Cada parágrafo começa com um espaço? Sim. A cada final de parágrafo não ocorre uma mudança de linha? Errado, claro que ocorre, né, gente? Mudou de parágrafo, mudou de linha. Só fica no mesmo parágrafo se for na mesma linha, se for o mesmo parágrafo. O parágrafo é a divisão de um texto escrito em partes. Cada parágrafo apresenta uma ideia, uma sequência de parágrafos, forma o sentido do texto. Inicia-se o parágrafo com um espaço, um recuo, que você pode medir, por exemplo, com a distância do dedo. Terminado o parágrafo, muda-se de linha. E substantivos, revisão. Substantivo é a palavra que nomeia todas as coisas, pessoas, lugares, sentimentos, fenômenos da natureza, etc. Como são escritos substantivos próprios e comuns? E aí o menino fala, substantivo próprio são escritos com letra maiúscula, né? Inicial maiúscula, e dão nome a algum lugar ou seres em particular. As palavras que dão nome a algum lugar, em geral, são chamadas de substantivo comum. Esperteza é o nome deste meu amigo aqui, falou a amiguinha dele, né? Agora, como você relembrou o que é substantivo, volte ao texto Amizade entre Dona Ornélia e o Zé Godoy e responda. Quais são os substantivos próprios que aparecem no texto, gente? Aí a gente sabe que são os nomes, né? De lugares e de pessoas, que é José Godofredo, Zé Godó, que é o apelido dele, Ornélia, que é o nome da senhora, e Paris, que é o lugar citado. Dos substantivos próprios que aparecem no texto, quais são nomes ou apelidos, né, dos personagens da história? E aí, José Godofredo, Zé Godó e Ornélia. Já quais são deles que são nome de lugar? E aí é Paris. Na página 12, substantivos simples e substantivos simples apresentam uma única palavra ou um único elemento. Exemplo, chuva, tempo. O substantivo composto é formado por mais de um elemento, né? Que aí guarda-chuva, né? Já é uma palavra composta com outro elemento. Já sei exemplo de substantivo composto, guarda-chuva, passatempo. Essa minha amiga aqui sabe tudo. Relê os trechos retirados do texto, depois escreva e responda os itens. Olá, você gosta de brincar de quebra-cabeça? Perguntou-lhe o Codó. Uma hora brincavam de amarelinha. Qual dos substantivos destacados, né? Quebra-cabeça e amarelinha, qual deles é simples? E a gente vê que é a amarelinha, né, gente? Que é composto só de uma palavra. Qual dos substantivos destacados é composto? E a gente sabe que é o quebra-cabeça, porque tem duas palavras, dois elementos. Assinale os nomes das brincadeiras que são substantivos compostos. Então, barriga, manteiga, batata quente, esconde, esconde, pega, pega, né? Queimada e peteca, não. Escolha uma das brincadeiras da questão 5 e explique em um parágrafo como se brinca da brincadeira escolhida. Então, cada um teve essa opção aí de escolher uma brincadeira e explicar como é que ela é realizada. Escolha 2 exemplos de substantivo composto que você marcou na questão 5 e faça uma frase com cada palavra, também pessoal. Uma frase para cada palavra composta que foi marcada na questão 5. Ligue as palavras das duas colunas e forme exemplos de substantivos compostos. Depois vamos copiar o que a gente formou na questão 9. Peixe combina com espada, então virou peixe-espada, né? Já está lá no 9. Cachorro virou cachorro quente. Beija virou beija-flor. Guarda virou guarda-roupa. Cavalo, cavalo marinho. E arco, de arco-íris. Tudo com hífen, né? As palavrinhas aí. Hora de leitura. O pintor brasileiro Cândido Portinari produziu lindas pinturas inspiradas
e sua infância vivida na cidade de Brodowski, no interior de São Paulo, além de muitas obras importantes. Leia agora um texto do próprio artista sobre a época em que ele era um menino. E aí ele mesmo escreveu, né? Então, a autobiografia. Nasci numa fazenda de café, meus pais trabalhavam na terra, eu não tenho nenhuma lembrança dali. Mudaram-se da fazenda Santa Rosa para a estação de Brodowski, onde não havia ainda povoado. Eu devia ter uns 2 anos de idade. No novo local viviam com meus pais, minha avó materna, um tio e uma tia, ambos irmãos do meu pai. Morávamos atrás da igreja de Santo Antônio, que era a matriz. Nossos brinquedos eram variados conforme o mês. E também havia os para o dia e para a noite. Para o dia era gude, peão, arco, avião, papagaio, diabolô, bilboquê, ioiô, botão, baião, malha e futebol. Para a noite, pique, barra, manteiga, pulando, carniça, etc. Tinha um cabelo branco e apelidava-me de vovô. Gostava muito de ir na garupa dos cavaleiros. Gostava de deitar-me na grama e olhar as estrelas. Era um grande prazer. Havia também as histórias da dona Íria, senhora portuguesa, mãe de muitos filhos e muito boa pessoa. À noite, sentada no chão, ao seu redor, ficávamos atentos ouvindo as histórias Roberto do Diabo, Roldão, Carlos Magno, reis, príncipes e princesas. Que lindas eram essas histórias e que bom era esse tempo. E aí, gente, nas linhas e entrelinhas, no primeiro parágrafo do texto, que informação o narrador dá sobre o local onde ele nasceu? Então, a informação que ele dá é que ele nasceu numa fazenda de café, onde também viveu seus pais, que trabalhavam na terra. De acordo com a informação do terceiro parágrafo, é possível perceber que a família se mudou de Brodowski, que era pequena ou grande. E a gente sabe que é grande, né, gente? Ele vivia com pai, com mãe, com um tio, né? E outras pessoas mais aí, irmão, tio, uma tia, irmãos do pai dele, avó materna, então, muitas pessoas. Segundo o texto, quais eram os brinquedos para o dia a dia? Para o dia, né? E aí os brinquedos para o dia eram gude, peão, arco, avião, papagaio, diabolô, biboquê, ioiô, botão, balão, malha e futebol. E quais eram da noite? Eram pique, barra, manteiga, pular carniça, etc. E os brinquedos que você conhece? Esses aqui, bola de gude, peão, diabolô e pipa. Todo mundo falou que conhece todos, menos o que, gente? O diabolô, que minha tia conhecia também. E aí, a gente teve aqui, na página 16, o brinquedo que a gente não conhece, que foi o diabolô, a gente fez uma pesquisa, né, sobre o diabolô. Que apelido Bastinari recebeu e por quê? O narrador ele recebeu esse apelido de vovô porque ele tinha um cabelo branco. Quem contava as histórias que tanto agradava o narrador? Quem contava as histórias era a dona Íria, né, gente? O que mais chamou sua atenção na infância do escritor? Então, a gente viu aí, no geral, que os brinquedos, né, gente, era variado conforme o mês, e que tinha uns para o dia, tinha outros para a noite, né? E também alguns de vocês falaram que o que chamou a atenção foi os brinquedos diferentes, que vocês não conheciam, inclusive esse chamado de diabolô. Quem contava, aliás, a infância contada pelo artista é diferente da infância das crianças de hoje? Claro, né, gente? Com certeza. Nesse relato aí a gente viu que na infância dele ele tinha muita liberdade, coisa que hoje em dia não tem. Liberdade para brincar, para ficar na rua, né? E as brincadeiras eram mais simples, né? E também eles faziam brincadeira coletivamente, todo mundo junto. A brincadeira era legal se tivesse muita gente brincando. Hoje em dia a gente não tem mais essa satisfação de estar, né, em aglomeração, até por conta da nossa realidade atual. E a gente brinca em casa mesmo, né, com brinquedos mais elaborados, inclusive muitos jogos pela internet, né, esses brinquedos aí que a gente acabou de ouvir, ficou mais para a época passada mesmo.
Então, na página 17, observe a reprodução da obra de Cândido Portinari, depois converse com o professor e sua turma para responder o que se pede. A gente está vendo aqui, ó, essa obra, Cândido Portinari. Você conhece a brincadeira que aparece na obra? E aí todo mundo junto falou, que é pula carniça. E aí você tinha que explicar como era essa brincadeira. E aí participantes da brincadeira fazem uma fila, curvando com as mãos na coxa. O último da fila começa a pular sobre os que estão na frente, né? Quando pular sobre o último participante, fica na posição dos demais, para que todos da fila pulem também, quantas vezes o grupo quiser. E aí você conhece essa brincadeira por outro nome? E aí vocês falaram que também tem um nome de pula-sapo, né? Além de pula-carniça, pode ser chamado só de carniça, e também tem outro nome chamado pula-mula. O que mais chamou sua atenção na obra? Então, muitos falaram que foi o lugar, o espaço, né, a forma do solo, né, que a gente vê como se fosse um solo preparado para o cultivo. O local é um local agradável, assim, tranquilo, né, a gente não vê pessoas ao redor, né, e eles estão descalços, né, gente. E aí na página 18, para casa, você vai escolher uma das brincadeiras apresentadas, ou uma de que você gosta muito, e fazer um desenho e representar aqui, tá bom? Página 18. Na ponta da língua, estudo do gênero textual autobiografia, marque a alternativa correta quanto os trechos de Portinari, o Menino de Brodowski, que conta a vida do pintor Cândido Portinari. Nos trechos que você lê, o narrador conta a história de outra pessoa ou a sua própria história? E aí a gente viu que é a sua própria história. O texto traz lembrança do passado do narrador? Sim ou não? Sim. O texto traz fatos reais da vida do artista ou fatos criados? Fatos reais, né, gente? Releia o trecho do texto, depois marca a alternativa correta. Nasci numa fazenda de café, meus pais trabalhavam na terra, não tenho nenhuma lembrança dali. E aí, nasci e tenho, são verbos que estão destacados. Eu, ele ou nós. E a gente sabe que se refere ao eu, né, gente? Que é a primeira pessoa, que isso é uma característica do texto autobiográfico, né? Então é isso, entendimento do aspecto importante para escrever um relato autobiográfico, é você saber que sempre você vai usar a primeira pessoa, eu ou nós, tá? Biografia é a história de alguém, bio significa vida e grafia significa escrita, texto, então é escrever a vida de alguém. E autobiografia é uma narrativa de alguém que conta a sua própria vida, assim como fez o Cândido Portinari. Esse tipo de texto traz fatos de acontecimentos reais com lembranças do passado. E aí você vai fazer a sua autobiografia, você vai perguntar ao seu pai, o responsável, né, alguns acontecimentos importantes da sua vida. E aí você vai seguir a organização proposta para ter uma boa apresentação do seu trabalho. Então, primeiro parágrafo, você vai dizer quando e onde você nasceu, quem são os seus pais e familiares próximos. No segundo parágrafo, a ideia já é lembranças importantes da escola, turma, brincadeira, família, etc. E no terceiro e último parágrafo, você vai fazer informações atuais, como escola, amigos, diversão. Se você quiser escrever outras informações no seu texto, como uma história marcante de viagem, uma festa de aniversário, um acontecimento importante, inicie um novo parágrafo, porque vai ser um outro assunto, né? Uma outra ideia. Então pronto, depois de planejar, faz o escrevendo, depois que faz o escrevendo, vai avaliando, porque antes de passar o texto ali, você tem que saber se você escreveu, se o texto que você escreveu é sobre sua história mesmo, se você desenvolveu o texto em parágrafos e se você apresentou acontecimentos de lembrança do texto que você escreveu. E aí depois disso tudo, você faz o reescrevendo na página 21, para a gente ter a produção, né, ou escutar as produções na próxima aula. Divirta-se, na página 22. A seguir, apresentamos a descrição de 4 brincadeiras. Leia o texto e descubra as brincadeiras. Depois, procure o nome delas no caça-palavras. Primeira brincadeira. Então, aí tem o material, a descrição. Material, pistas descritas em pedaços de papel, um objeto, um livro, um brinquedo, por exemplo. A descrição é preparar as pistas e distribuí-las no espaço em que se realizará a brincadeira. Há um sinal, alguém inicia a brincadeira lendo a primeira pista, a segunda, e assim sucessivamente, até que os participantes, seguido todas as pistas, encontrem um objeto escondido. Que brincadeira é essa, gente? Caça ao tesouro, né? Segunda brincadeira, descrição, dividir os participantes em 2 equipes.
A primeira deve pegar os integrantes da segunda equipe. Quando todos forem pegos, os papéis devem ser invertidos. Para o jogo ficar mais divertido, pode-se delimitar o espaço para ser a cadeia. E aí, gente, isso é o quê? Polícia e ladrão. Terceira brincadeira. 2 traves para o gol, uma bola, uma vassoura de quantidade igual ao número de participantes. E aí divide os participantes em 2 equipes, entrega uma vassoura a cada um deles. O objetivo do jogo é passar a bola entre as 2 traves do campo da equipe adversária. Vence a equipe que marcar o maior número de gols. E aí, o que é isso aí, gente? Futebol de vassoura. Quarta brincadeira. O material é giz. E aí você desenha um círculo no chão onde caibam os participantes da brincadeira, escolhe um deles para dar os comandos, que é dentro e fora. O primeiro comando significa que deve pular para dentro do círculo. O segundo comando significa que deve pular para fora. Inicia-se o jogo com os participantes fora do círculo. Pode-se repetir seguidamente o mesmo comando. Por exemplo, fora, fora, dentro, 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 fora, fora, dentro. E aí você vai confundir quem está brincando, né? Que é o objetivo. Quem se enganar, sai da brincadeira. Como é o nome dessa brincadeira? Dentro ou fora, né? E aí você, depois que encontrar todos os nomes das brincadeiras, vai procurar aqui no diagrama, tá bom? E a turma está brincando de esconde-esconde. Ajude a Ana a encontrar o Vitor, que está escondido. Nossa, como ele está muito escondido, né, gente? Daí ele ali. Então, você faz um círculozinho, um X, tá bom? No Vitor. E aí vamos para as atividades complementares, que é para casa. Você vai ler aqui a página 24, sobre jornal ético, né? Ingrid e alguns brinquedos arrecadados na campanha. É um texto jornalístico com a história de solidariedade de Ingrid para responder à questão, tá bom? Você vai ter que ler. Com o apoio da ONU, garota de Valinhos, São Paulo, arrecada brinquedos para refugiados. Milhares de brinquedos, livros, desenhos e cartinhas de boas-vindas serão entregues às crianças refugiadas que vivem no Brasil nos próximos dias. Isso vai acontecer graças ao esforço de um estudante de Valinhos, a 89 quilômetros de São Paulo, que fez uma campanha de arrecadação com o apoio da ONU, Organização das Nações Unidas. A Ingrid Souto, de apenas 13 anos, foi selecionada para participar do projeto A Volta ao Mundo em uma mochila, com o objetivo de levar alegria aos que deixaram seu país de origem por causa da guerra. A estudante de uma escola municipal, desde muito cedo e adolescente, promove ações de arrecadação de brinquedos para as crianças refugiadas. Refugiados são pessoas que deixam o seu próprio país por algum motivo em busca de um lugar mais seguro. E aí, só que a campanha foi tão especial, gente, ela escolheu pela entidade para participar do projeto depois de enviar uma carta oferecendo ajuda. E aí, no lugar de ser mochila, a ação trata de uma mochila gigante que percorreu vários países para arrecadar brinquedos. Só que a repercussão dessa campanha foi tão grande na região que, ao invés de virar uma mochila gigante, ela conseguiu arrecadar foi um caminhão de brinquedos. Que delícia, né, gente? Através daí você vai fazer a página 25 e 26 em casa. Vamos por relembrar na página 27 para encerrar o capítulo. Agora é só juntar as peças do quebra-cabeça para ordenar, né, e encontrar as respostas. Brincadeira é um tipo de... recreação. Nome que se dá a divisão de textos em partes, parágrafo. Cabeça é um exemplo de que tipo de substantivo? Simples, né, gente? E quebra-cabeça já é um exemplo de que tipo de substantivo? Composto. E o nome que se dá à narrativa em que alguém relata a própria vida é uma autobiografia. Então, a gente encerra por aqui nosso capítulo 1. Para fazer atividades de casa. Próxima aula a gente faz a correçãozinha. Beijo, meus amores, bom almoço. Até a próxima aula, se Deus quiser.